Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre recolocação, sobre transição de carreira e oportunidades que surgem aí para qualquer profissional na área de TI. E para isso eu trago uma convidada muito especial. Estou aqui com a Janaína Lima. A Janaína, ela é CEO da Icon Consulting e ela vai nos brindar aí com um bate-papo incrível. Então, desliga tudo e vem participar. Janaína, gratidão pela sua presença. Sei que sua agenda aí não é fácil. Que bom que você está aqui falando com a gente. Imagina, eu que agradeço. Fiquei super feliz com o convite de estar podendo falar com você mais uma vez. Que legal. Janaína, só para contextualizar, diz um pouquinho o que você faz, como é que você chegou até aqui, um pouquinho da sua carreira, né, dos seus desafios também. Maravilha. Tem uma trajetória aí de aproximadamente 25 anos dentro da área de tecnologia da informação, minha área de formação e de carreira propriamente dita. Ao longo do caminho, eu acabei encontrando uma gestora que me desafiou a ser sua sócia, que é a Cristina Curcio. Nós duas tínhamos a mesma dificuldade, enquanto gestora, de contratar profissionais de TI. Acabava que a gente tinha muito que fazer o trabalho em conjunto com o RH, porque são perfis bastante técnicos, bastante específicos. E dessa dor nasceu aí a oportunidade de abrirmos a Icon Talent, que é uma empresa especializada no recrutamento e seleção de TI, entre outros serviços que a gente oferece. Então, eu continuo dentro da TI, mas de uma forma diferenciada, ajudando outros gestores a encontrar os talentos que eles precisam para dentro de suas empresas e promovendo também uma consultoria especializada em TI para essas empresas e para os recrutadores e as pessoas de RH de dentro das empresas. Perfeito. E hoje, como que qual o desafio da sua função, né? Tá difícil encontrar profissionais, tem mão de obra sobrando? A gente falou dos layoffs que aconteceram, né? Como é que está o mercado para a área de tecnologia? O mercado de tecnologia continua bastante aquecido, né? A gente vê espaço ainda para crescer muito mais, até porque a gente tem várias pesquisas que demonstram isso, a falta de profissionais no mercado qualificados e a falta de formação, né? É uma área que ainda tem que se investir muito para que hajam outros profissionais formados para atender toda a demanda de mercado, né? Então, embora a gente tenha passado por essa situação mais recente de muitos layoffs, ainda assim a gente percebe que a gente consegue fazer uma boa recolocação de muitos desses profissionais, os que são mais qualificados, aqueles que têm, por exemplo, um investimento numa língua estrangeira, que falam inglês, têm ainda muitas oportunidades no mercado internacional, com vagas remotas, ou para as multinacionais, que a gente atende também, né? E tudo está muito atrelado a essa questão da qualificação, do estudo, do se manter ativo e estudando muito e aprendendo muito, né? Então, esse profissional que ele se preocupa com isso, ele não tem problemas na recolocação, né? Nossa! É muito mais por essa linha. Então, hoje a gente vê realmente ainda um aquecimento grande. Claro que a gente vê um movimento diferente de mercado agora falando sobre vagas remotas e vagas híbridas. Durante a pandemia, a gente teve uma explosão de vagas remotas, né? Muitas empresas se adaptaram, se acostumaram com isso e mantiveram, mas a gente vê hoje já um movimento um pouquinho diferente das empresas voltando com o trabalho híbrido ou totalmente presencial, né? E ainda alguma resistência de algumas funções, né? Quando a gente fala de desenvolvedores, são profissionais que têm uma preferência maior pelo trabalho remoto, né? Mas a gente vê outras áreas de atuação, quando a gente fala de analistas de negócios, gerentes de projeto, lideranças de uma maneira geral, ou aquelas áreas de atuação que estão muito mais próximas da infraestrutura, a gente vê um espaço mais tranquilo para trabalhar com essas vagas no modelo híbrido ou presencial. Não tem espaço para todo mundo. Só querendo trabalhar, tem oportunidade. Sim. E você estava falando que tem vários profissionais fazendo transição de carreira, né? Verdade, verdade. Podia falar mais, assim, como que isso está acontecendo? A gente percebe muito pessoas 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, olhando de uma forma diferenciada para a TI, justamente por esse espaço, né, por essa demanda criada no mercado. E são pessoas que são muito bem-vindas pelo fato de que, além delas estarem
se provocando para uma área diferente e buscando atualização nisso, estudando sobre isso, elas trazem a bagagem que elas têm de negócio. Todo o aprendizado que elas têm de uma área de negócio, junto com o conhecimento de TI, faz esse profissional um profissional muito mais completo. E muitas das vezes até aquele profissional mais estável que a gente diz, porque são pessoas que já tiveram uma trajetória, né, já entenderam como é trabalhar, diferente de um jovem que ainda está se localizando, né, e eles trazem muito mais tranquilidade para o empregador no sentido da sua entrega, no sentido da estabilidade que eles buscam também, porque eles estão lá para trabalhar, para aprender, continuar entregando e com longevidade. Né? Sem essa questão de estar se preocupando muito com a promoção, com o cargo que ele vai ocupar, mas sim que diferença é que ele vai fazer dentro daquela empresa, dentro daquela função, né? E se desafiando, porque a área da tecnologia realmente é algo muito encantador, né? Então as pessoas claro, tem uma dificuldade, pensando na parte de cálculos, né, nos estudos mais profundos, a gente fala bastante aí no mercado de IA, né, tudo que a parte de inteligência artificial vem trazendo, substituições que podem acontecer, mas isso tudo acaba gerando um encantamento muito grande, e por isso que a gente vê tantas pessoas começando a olhar para a TI de uma forma diferente e fazendo esse movimento de transição de carreira, que a gente acha muito bacana. E quem quer fazer transição de carreira para a área de TI, por onde que começa a estudar? Precisa fazer uma nova faculdade? Como que você tem visto? Tem algum case assim para você trazer? Há muita oferta de informação hoje na internet, seja em vídeos no YouTube, seja em cursos, em plataformas online, em que as pessoas podem aproveitar para ter um conhecimento inicial, para entender no que ela vai se desenvolver melhor. Puxa, eu conheci um pouco de programação, conheci um pouco de infraestrutura ou de ciência de dados, e depois seguir para uma formação mais específica, para ir para uma segunda graduação. Eventualmente, eu sempre acho positivo a pessoa que investe numa segunda graduação, e também nas certificações. Uhum. As certificações criam uma chancela muito maior dentro do currículo do profissional, porque ela demarca aquilo que ele conheceu, que ele aprendeu, mas de uma forma muito mais assertiva, né, e muito mais confiável, uma vez que ele tem uma certificação validada por exemplo, uma Microsoft da vida, ele tem muito mais chances de ter um bom desempenho no seu trabalho e de ser reconhecido por isso. Então, eu diria que quem está buscando a transição, sim, começa por esse passo a passo de um curso online, de consumir o que a internet coloca. O próprio LinkedIn traz muito material e muitos cursos que podem, e que inclusive tem testes, né, que são colocados ali, que ajudam já a ter no currículo do profissional uma referência do que ele está aprendendo, e depois partir para uma formação mais longa e que lhe dê, por exemplo, né, uma segunda graduação, uma certificação, vai dar uma chancela maior. E o profissional, ele pode, de repente, só fazer o curso online, fazer curso de curta duração, média duração, e já partir para a certificação, ou ele precisa ter uma graduação na área de TI? Não, certificação não exige a graduação. Na verdade, o que acontece é que as boas certificações, elas são bastante caras. Então, vai ter que ter também um investimento para que ele possa fazer. As certificações de mercado hoje que custam 5 mil, 10 mil reais, dependendo da área de atuação que esse profissional vai escolher. Então, a gente orienta sobre fazer uns cursos online dessas plataformas como o Udemy e a Alura, que tem um custo mais acessível, justamente para que a pessoa consiga primeiro se posicionar. Puxa, essa área eu gostei, faz sentido para mim, para que ela comece a ingressar gradativamente nesse mercado da tecnologia, claro que buscando eventualmente ou uma parceria dentro da própria empresa onde ela está, ou buscando as vagas iniciais. Ele vai voltar a ser quase um estagiário, né, um júnior dentro da função, para que depois ela tenha condições, então, de investir numa formação maior, ou, né, que tenha um peso financeiro maior. E hoje você entrevista bastante profissionais de TI? Muitos, esse é o meu dia a dia. Esse é o meu dia a dia. Dentro de todas as áreas da TI, nós atuamos com vagas de desenvolvimento até vagas de gestão.
Então, a média aí de 30, 40 vagas por mês que trabalhamos. Nossa, é bastante coisa. Então, são muitos profissionais. Então, a gente fala, a gente trabalha muito com desenvolvedores, mas também com gestores, gerentes de TI, coordenadores, com a parte de inteligência de dados, engenharia de dados, ciência de dados. Então, são a área de Scrum Master, DevOps, são muitas siglas, muitos acrônimos, né? Às vezes até assusta um pouco isso, mas o fato da gente ter essa bagagem de TI acaba facilitando muito para o candidato também. Ele se sente bastante confortável em conversar com a gente quando ele vê que tem alguém do outro lado que conhece um pouco do que ele está fazendo, né? Então, o nosso universo é bem amplo aí de entrevistas. Hoje, só para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma base de 23 mil profissionais dentro do nosso banco de talentos. Nossa, é bastante gente. E o que você pode dizer? Eu quero saber os erros e os acertos na entrevista. Vamos começar pelos erros. Até vai ajudar muita gente que, de repente, não sabe, né, não tem essa consciência. Eu acho que o principal, e isso independe se é TI Sim. ou se é outra profissão, não minta, por favor. A gente vê, eu faço muitas validações de inglês durante os processos seletivos que exigem, né, a língua. E a gente recebe muitos perfis em que o candidato coloca no currículo, eu tenho inglês intermediário, eu tenho inglês avançado. Quando você parte para a entrevista com o profissional, então, ok, vamos conversar, né? Vamos partir para o inglês, ele não consegue fazer nem a sua introdução. Sim. Porque ele acredita que, eu vou colocar no meu currículo que eu tenho inglês avançado, porque provavelmente vão me provocar para fazer um teste de gramática, alguma prova escrita, ou eu vou interagir por chat ou por e-mail na empresa e eu me viro. Claro, ele vai ter lá um Google Tradutor para ajudá-lo, mas, de fato, na realidade, quando a gente abre um processo seletivo que exige um inglês avançado, a gente espera que a pessoa converse, que a pessoa se comunique na língua, que ela não precisa necessariamente saber, né, todo o vocabulário do inglês, mas ela tem que manter uma comunicação fluida. Então, quando você se expõe dessa forma, dizendo, eu tenho, e você chega para a entrevista e você não consegue se defender, é muito ruim, né? E isso vale também para outras coisas que você coloca no currículo. Acho que o que você coloca no seu currículo, você tem que ter certeza que você consegue se defender se você for questionado a respeito daquilo. Entendi. Né? Outra coisa que, principalmente para os profissionais de TI, daí, é a questão de não detalhar o que ele faz. A gente encontra muitos currículos que têm apenas o nome da função e o período que ele trabalhou e o resto do currículo está vazio. Como você vai se vender dessa forma? Como você quer defender que profissional você é se você não consegue, no mínimo, dizer o que você fez? Exatamente. Eu vejo muito no LinkedIn. As pessoas colocam os cargos e não colocam a descrição abaixo de cada cargo. Isso não gera palavra-chave também, que facilita para o recrutador. E eu lembro que uma vez eu fiz um post, alguma coisa, e uma pessoa comentou, falando sobre isso, né? Eu falando sobre isso. Ela falou, se o recrutador quiser saber minha experiência, ele que peça meu currículo. Daí eu pensei assim, falei, mas minha filha nunca vai pedir seu currículo, porque você não vai chegar nessa fase, ele vai passar para outro profissional. Então, é muito importante. Exatamente. Às vezes, a gente acaba tendo que ter muito do feeling. Não, peraí, ele trabalhou naquela empresa, puxa, eu conheço aquela empresa, eles trabalham com tal coisa. Eventualmente, ele tem experiência nisso. Mas se é uma pessoa que não tem essa base, um recrutador que não tem essa base, ele vai passar batido por esse profissional e dizer, ele não tem nada, não vou falar com ele. Ou se tem outros também, que você tem abundância de candidatos, sim, você não vai deixar esse para depois, né? E uma outra questão, né? A gente estava comentando um pouco antes de começarmos aqui sobre o Open to Work, né? Então, a gente vê pessoas que estão disponíveis no mercado, colocam o selo e o contato dele não está disponível. Você não tem o e-mail, você não tem o telefone. Como que você está aberto ao mercado se você não se coloca de fato aberto? Porque qual é a maneira da gente chegar até você? Né? É o teu e-mail, o teu telefone, principalmente o teu telefone. Né? Se você não deixa os contatos disponíveis, como que a gente vai conseguir te chamar para a entrevista, para conversar e saber um pouco mais, né, sobre o seu trabalho?
E falando do selo Open to Work, você indica que eles coloquem? Facilita para você? Facilita muito. Eu acho que todo recrutador fica enlouquecido quando vê o selo Open to Work. Você sabe que eu sou a favor do selo, mas tem muitos colegas que falam, ai, não coloque. Não, eu acho que tem... Claro, é uma ferramenta que a gente... O LinkedIn colocou isso justamente para apoiar o processo. É uma ferramenta, né? Não tem que ter vergonha de estar no Open to Work. Pelo contrário, você tem que mostrar como é que você vai conseguir... É o teu ponto de relacionamento. Como é que as pessoas vão saber que você está em busca se você não mostrar que você está em busca? Não é? Então, eu super recomendo, sim. Eu acho que, além do selo, claro, tem toda essa preocupação do profissional deixar o seu currículo com todas as informações necessárias, com os dados de contato, com um histórico mínimo. A gente fala, não é colocar a história da vida, mas é colocar os pontos que são relevantes sobre a sua entrega, sobre a sua passagem nas empresas, o que você fez, porque isso vai te defender. Não é o selo Open to Work, eu sou um coitado, eu estou procurando emprego de forma alguma. A gente não sabe o que aconteceu, né, para estar nessa situação de busca. Pode ser que não está contente na empresa onde está, pode ser que tenha ocorrido uma demissão por um fator maior, né, que vai além do que o profissional pudesse resolver sozinho, por uma questão de alguns layoffs, toda essa situação de mercado que a gente vê. Pode ser que, eventualmente, ele tenha tido algum problema assim na empresa. Mas a gente só vai descobrir isso conversando com ele e avaliando qual é a condição dele para uma próxima oportunidade. Né? Então, sim, eu recomendo. Eu acho que é importante deixar claro e trazer todos esses detalhes ali no seu perfil para que a gente possa avaliar. E a gente vai muito além de só a descrição das atividades, né? São os projetos que a pessoa trabalhou, as formações que ela, todos os cursos, né, formações que ela concluiu, tudo isso complementa o currículo e facilita muito o nosso processo de busca, como você mesmo colocou. A gente tem várias palavras-chave que a gente usa para poder chegar até o perfil do profissional, né? Infelizmente, o LinkedIn não facilita a nossa vida de achar quem é o Open to Work. A gente bate o olho assim, puxa, esse está Open to Work. E na TI, quando a gente vê um Open to Work, eu te digo, isso é assim, para a gente é tudo de bom, porque é muito raro você ver profissional de TI bom à disposição no mercado, porque falta gente qualificada. Sim. Então, quando a gente vê, normalmente um bom profissional de TI, se ele está Open to Work, 1 semana, 2 no máximo, ele está recolocado. Que ótimo, hein? E o que você pode dizer sobre a questão da estabilidade profissional? Porque profissional de TI muda bastante de trabalho. Muda. Como que você tem enxergado isso? O que é ter uma boa estabilidade? Porque na minha época era ter mais de 5 anos nas empresas, né? Mudou muito agora. Muitos dos nossos clientes comentam sobre isso e tem uma certa resistência de trazer profissionais que têm um período inferior a 1 ano e meio, 2 anos em cada empresa. Por quê? Como que a pessoa pode ter tido tempo suficiente para demonstrar a sua entrega, o seu trabalho, se ela não ficou no mínimo 1 ano? Não deu tempo ela se adaptar ainda com a cultura, com os processos da empresa, não deu tempo ainda dela mostrar a curva de aprendizado dela dentro da empresa para que se possa dizer, poxa, foi um bom resultado ou não. Então, aquele profissional que a cada 6 meses está trocando de empresa, e na maioria das vezes a gente sabe que é por uma variação salarial, ele acaba se queimando no mercado. Porque a gente passa por cima do currículo e assim, puxa, esse eu não posso abordar, porque ele não vai atender os requisitos da empresa. Eu vou olhar para esse currículo e dizer assim, puxa vida, por que essa pessoa não fica no lugar? Será que é porque ela tá buscando um salário maior ou se é porque realmente ela não teve uma boa entrega e a empresa dispensou? É essa impressão que passa para nós como recrutadores de um perfil de profissional que fica pouco tempo nas empresas, né? E é verdade, no passado a gente via muito isso, né, principalmente a nossa geração, né, Thaís, de que a gente tinha que ficar 5, 10 anos, ou entrar numa empresa para ficar. E eu lembro que quando eu entrei no banco, quando eu trabalhava no banco, eu entrei assim, não, esse aqui é trabalho para a vida, para nunca mais sair. Né? As gerações mais novas não têm essa ideia, né? Eles pensam muito no como eu avanço rápido, né? Acabei de me formar, eu já sou um engenheiro de software e em 2 ou 3 anos eu quero ser um gestor. Tem muito dessa ambição exacerbada, mas sem ter uma entrega muito grande, né?
Então, acaba a gente vendo muito esse movimento de estarem pulando na tentativa de ganhar um pouco mais, de ter uma função com um peso maior, mas, na verdade, acaba se perdendo, porque esse profissional não está ganhando a bagagem que ele precisa para atingir o objetivo dele. Né? Verdade. E o que mais de erro na entrevista que você percebe? Erros na entrevista. Você tem feito entrevista 100% online? Sim, 100% online. E os clientes também fazem online? A grande maioria, sim. Sim. Eventualmente, num segundo momento, numa segunda etapa, essas empresas que estão buscando trabalho híbrido ou presencial fazem daí a entrevista final presencialmente. Né? Mas falando sobre a gente comentou aí sobre os erros do currículo, a apresentação, a gente vê uma outra coisa nas entrevistas online, a falta de preocupação do profissional em se preparar para a entrevista. Né? Seja na sua apresentação pessoal, porque eu já tive experiência de entrevistar pessoas que estavam largadas no sofá, com uma camiseta furada, ou o cara que acabou de acordar, ou então mulheres que estavam com super decote, assim, aquela coisa um pouco desconfortável da gente ver, né? Então, ou gente que está com o fundo, né, da sala onde está todo bagunçado. Eu me incomodo muito com isso. Eu tenho problema com isso. E tem cliente que reclama também, que assim, poxa, se a pessoa não consegue organizar o próprio ambiente da casa dela, do lugar onde ela está, como é que ela vai organizar o trabalho dela? Sim, né? São pontos de atenção. Né? Então, erros como esse podem prejudicar todo o processo. Né? A apresentação pessoal, poxa, não precisa estar de terno e gravata para homem, uma mulher, né, muito maquiada, ou super arrumada. Mas é o mínimo. Às vezes você está com uma camiseta branca, não sei como a gente está vendo só por cima, não sei. Tudo bem, pode até estar de bermuda, mas enfim, né, não vou estar vendo. Mas pelo menos uma camiseta, né, lisinha, assim, uma estampa que não seja muito chamativa, ou uma camisa. Né, as mulheres também, uma blusinha ali, né, que não chame tanta atenção. É o mínimo, né? Pentear o cabelo, gente. Já aconteceu comigo. 11 da manhã, o cabelo assim, e a pessoa meio que quase bocejando. A pessoa vai lá e faz junta o cabelo numa xuxinha ali, tipo... Poxa, você está fazendo uma entrevista. O mínimo, é até uma forma de você demonstrar respeito com a outra pessoa que está ali. Esses dias eu tive uma reunião com um profissional, ele estava no sofá, torto, né? Tava já assim... Porque você senta no sofá, você senta mais relaxado. E a TV estava ligada. Isso. E daí eu percebi que ele olhava para a TV. E daí eu falei, olha, se você for para uma entrevista, você vai ter que... Eu lembro, ele no fez mínimo, assim na hora e se ajeita, desligou, né? a TV, né? Mas não é uma pessoa que talvez nem como cliente, talvez eu não queira, né? Porque eu me sentia assim... de alguma forma que ele não estava valorizando aquele horário comigo. Sim, exatamente. Assim como você colocou, tem muitos profissionais de TI que, quando a gente está entrevistando, eles trabalham com mais de um monitor, na maioria das vezes, né? Então, está falando com a gente e, de repente, olhando... só um pouquinho que... chegou uma mensagem aqui que é urgente, já termina. Não, podemos voltar. O que você estava falando mesmo? Gente, muito dedica tempo para fazer a entrevista, senão você está demonstrando que você não está interessado, né, naquele processo. Você demonstra que numa reunião de negócio você também vai ter essa postura. Exatamente. E se ele faz isso com o cliente, né, com o gestor da empresa no momento da entrevista, esqueça, você não vai para frente, né? Então, acho que são cuidados, né, que a pessoa tem que ter da apresentação, do prestar atenção, do estar disponível, de estar presente de fato naquele momento, né? A gente sabe que profissional de TI é muito abordado, são muitos recrutadores batendo na porta todo dia, mas você aceitou o convite. Se você não está interessado, então não participe da entrevista. É melhor você dizer assim, obrigado, estou feliz onde eu estou, nesse momento eu não quero seguir, do que você estar ali, mas não estar presente de fato na entrevista. Né? Sim. Acho que isso é um dos pontos também bem importantes em processo seletivo. Né? Muita gente que acaba também não se preparando com relação à vaga em si. Né? Recebo muitas vagas. Qual que é essa vaga que você me mandou mesmo? Qual que é a empresa? Tá. Aí você vai lá, explica tudo, daí chega no dia da entrevista com a empresa. O que você sabe sobre a empresa? Não sei, não me falaram nada. Ele mente porque ele participou de vários processos, ele não anotou, ele não se preparou. E daí ele chega lá e fala que não sabe nada para esperar que a empresa explique de novo.
né? Ou então chega no cliente e realmente não teve aquele cuidado de entender qual que é essa empresa, o que a empresa faz, onde é que ela fica, qual que é a expectativa, né, da vaga, da função, a pessoa não se prepara para o processo. Muitos gestores colocam que isso é um fator negativo. Poxa, será que ela está interessada mesmo em vir para a nossa empresa, se ela não teve a capacidade nem de saber qual é o nosso ramo de negócio, o que a gente faz? Né? Eu já tive alguns processos de multinacionais em que diretores americanos participam e a primeira pergunta que ele costumava fazer, um desses diretores, era: o que você sabe sobre a nossa empresa? O que você descobriu sobre nós? E ele explicava tudo, e quando a pessoa não sabia, ele assim, ele não sabe o que eu faço, por que eu vou continuar a entrevista com ele? Ele nem se preocupou em estudar sobre a minha empresa, porque ele vai ser alguém bom para estar aqui. E os acertos? O que os profissionais que você ama entrevistar? Pontualidade. A pessoa que, né, consegue estar ali, às vezes, uns 5 minutinhos antes se conecta, se prepara para estar ali, que fez todo esse trabalho. Se não, eu vi o link que você me mandou, a vaga que você me mandou, entendi que é isso. Que traz perguntas durante a entrevista, porque demonstra o interesse que ele tem. Que tipo de pergunta é adequado levar num processo seletivo? Eu acho assim... Para o profissional, sempre que ele tiver alguma dúvida com relação à expectativa do gestor, né, ou do entrevistador ali sobre a entrega dele, acho que vai ser sempre positivo. O que você está esperando de mim? Entendi, você me explicou a vaga, eu entendi que eu vou fazer tal coisa. Está correto isso? Validar as informações que estão sendo apresentadas. Eventualmente, entender um pouquinho como é que é o processo da empresa, quantas pessoas com que ele vai interagir, né? Do que ele vai, se tem algum plano de carreira na empresa, eu acho que é interessante também, para que ele mesmo possa se entender e se posicionar, né, sobre um plano futuro dentro da empresa. Acho que são perguntas bastante adequadas. Sair dizendo, perguntando de cara, e isso a gente recebe muito nas abordagens, qual é o salário da empresa, qual é o benefício, talvez não seja tão atrativo de momento, né, de início, de começar com uma pergunta como essa, mas sempre perguntar sobre o que é a natureza do trabalho, o que a entrega dele vai fazer de diferença para o negócio da empresa, com o que ele vai contribuir de fato dentro daquela função, acho que é sempre muito positivo. Ter um currículo bem escrito, de novo, não precisa ser história da vida, mas um currículo que 1, 2 páginas, em que ele consiga detalhar em bullets o que ele fez, o que ele realizou, no caso do profissional de TI, com que tecnologias com que ele trabalhou, quais são as formações bastante relacionadas àquela vaga em que ele está se apresentando, se candidatando, que ele conseguiu concluir, né, o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem. Tem muitos profissionais que acabam colocando a experiência como vasta experiência, profunda. Para a gente, o que é válido é quantos anos você tem de experiência? São 10, são 5, são 20... Né? É isso que é relevante, isso que é positivo, porque você baixa e olha, poxa, essa pessoa tem 15 anos de experiência, tem 10 anos de experiência com isso, poxa, isso fez diferença. Dá curiosidade da gente saber o que mais que essa pessoa fez dentro dessa trajetória, né? Do que se dizer vasta. Vasta é muito amplo, né? O que é esse vasta? Né? Então, trazer detalhes, de repente ter referências, né? Para que, se a gente precisar consultar, tem empresas que às vezes gostam de ter um ponto de referência para saber. Então, se tiver referências, é importante dele ter à mão, não necessariamente por um currículo, mas ter isso à mão para poder compartilhar, se necessário. Né? Ser transparente. Eu acho que ter uma comunicação clara é importante durante a entrevista, você saber ouvir e responder àquilo que você está sendo perguntado. Né? Tem muita gente que acaba se alongando demais, falando demais, ou, por outro lado, o profissional de TI tem uma tendência muito de fazer um monólogo. Você trabalhou aqui? Sim. Você conhece isso? Sim. Sim, conheço. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Elaborar as respostas de uma forma que você claramente consiga descrever a tua experiência, mas sem ser muito, muito conciso e sem ser muito enrolado, né? Não dá a volta. Né? Seja objetivo, mas traga clareza. Né? Acho que isso é bem importante no processo. Quanto tempo dura uma entrevista hoje?
de 30 minutos a 1 hora, né? Na média é isso. Então, de novo, depende muito desse perfil que a gente encontra. Aqueles que são mais introspectivos acaba sendo uma entrevista um pouco mais curta, aqueles que não dão espaço ali, em 1 hora a gente deve concluir o processo. Perfeito. Né? Vai também da função, né? Gestores, normalmente, a gente tem entrevistas mais longas, tem uma trajetória maior. E o que você espera, assim, do futuro do trabalho? Para onde estamos caminhando? O que vai acontecer? Será... Porque tivemos vários layoffs. Sim. Mas continua tendo vaga em abundância para profissional de TI? Todos foram reabsorvidos? Ou você acha que está estagnado o mercado? Eu te digo que para início do ano estava um pouco mais parado. Sim. A gente percebeu isso, né, com mudança de governo, expectativas de como que seria, né, o ano a partir disso e tal. Então, muitas empresas acabaram segurando um pouco as contratações ou os remanejamentos internos. Agora, no segundo semestre, a gente já percebeu uma retomada maior, um maior fôlego. As pessoas, né, as empresas estão começando a apostar mais e trazendo um número de vagas maior, mas ainda não dá para dizer que é a mesma coisa do que a gente tinha, por exemplo, no ano passado. Né? É um movimento menor, mas ele está crescendo. Eu acredito em que, à medida em que a gente tenha um cenário político mais estável, isso se reflete automaticamente para todo o mercado, não só para TI, mas para todo o mercado de contratações. Né? A nossa expectativa em termos de TI é que sim, a gente continue ainda tendo muitas vagas em aberto, de novo, por conta da carência de mercado de profissionais qualificados. Né? O número de formações ainda é muito pequeno para a demanda, então até 2025 a gente tem uma carência muito grande aí de 70 mil, 80 mil profissionais que a gente ainda vai precisar. Então, a gente sabe que é necessário ainda um investimento das empresas também, né, e do poder público na educação, de proporcionar espaço para novas formações. Né? Muitas empresas acabam fazendo isso também, né, para apostar no futuro, para que daqui 4, 5 anos eles tenham um profissional formado. Então, a gente ainda vê muito espaço para isso e acredita que a gente não vê esse mercado decaindo tão cedo. Ao contrário, né? Vai ser um volume bem grande ainda de profissionais entrando e se recolocando, sim. Mas, de novo, essas pessoas que foram atingidas por layoff, tem muito todo esse trabalho que a gente estava comentando de como se posicionar nas redes para poder ser recolocado e continuar investindo em formação para que possa ter uma entrega positiva, né? E se recolocar rapidamente. Sim. E hoje o profissional 40 a mais, 50 a mais, como é que está isso na área de TI especificamente? A gente vê muitas empresas apostando mais. Ai, graças a Deus. Né? Eu tenho alguns clientes que até pedem para a gente, olha, eu realmente gosto das pessoas mais experientes. Olha que legal. Porque eles fazem diferença, são pessoas sem mimimi, que vêm para trabalhar mesmo, que, né, estão com vontade. Então, tem muita gente que começa a apostar mais nesses profissionais e que vê neles um diferencial. Temos alguma resistência ainda? Sim. Tem aqueles gestores mais antigos que ainda pensam, mas será que ele vai se adaptar com a equipe mais jovem? Será que ele não vai ser tão rápido, não vai ser mais lento a entrega? Mas é uma questão muito mais cultural. Mas a gente percebe um movimento, sim, como a gente comentou antes, né, das transições de carreira e de empresas que começam a olhar para esses profissionais numa oportunidade de manter o quadro mais estável. Principalmente isso, uma entrega com mais dedicação e com mais estabilidade. E daí, para profissional que está fazendo transição de carreira, vocês também absorvem daí posições mais júniores? A gente trabalha pouco com vagas assim de estágio ou trainees, mas desenvolvedores júniores, né, analistas de infraestrutura juniores, a gente tem sim oportunidades em que a gente trabalha e que a gente vem tentando absorver esses profissionais também. Né? Tudo vai da combinação. A gente sempre fala, um profissional desse, eu tenho uma graduação, por exemplo, em contabilidade, mas estou mudando para uma área de programação. À medida que ele tenha alguma certificação ou algum curso, um curso de tecnólogo, por exemplo, a gente já consegue absorver e entregar ele para um de nossos clientes já com qualidade.
É uma boa opção, porque o tecnólogo dura 2 anos, 2 anos e meio, a pessoa já está formada. Porque muitas empresas acabam pedindo, eu tenho que ter graduação completa, até por questões de ISO dentro da empresa. Mas se ele tem a graduação completa e o gestor abre a possibilidade, ok, ele tem a graduação completa, mas ele tem um curso de tecnólogo, uma outra certificação dentro da área de TI, a gente consegue absorver, porque passa dentro dos critérios, ok, a gente consegue seguir o processo. Então, a gente sempre valida isso com os nossos clientes para ter certeza que a gente tem condições de trazer essas outras opções que estão surgindo no mercado desses profissionais que estão fazendo transição de carreira. E hoje, para um profissional se manter no mercado de trabalho, o que ele precisa entregar? Qualidade. Assim, quais as competências até mais... Soft skills, eu acho que são sempre requisitadas, né? Tem muitos profissionais que entram, a gente sabe, entram pelas qualificações técnicas e eles saem justamente pela parte comportamental. Sim. Então, essa questão de resiliência, de senso de dono, de atitude e proatividade. A pessoa que fica muito esperando alguém dizer para ela o que tem que fazer. Ou esperando que alguém o reconheça sem ele ter feito algo a mais, ela não vai conseguir essa estabilidade, né? O que vai fazer diferença é realmente a pessoa que se entrega de fato. Eu estou aqui para fazer parte do time, eu estou aqui para jogar junto, eu estou aqui para crescer junto, né? Que se posiciona, questiona, sim, mas sabe ouvir, né? Respeita as pessoas que estão ao seu redor. A gente vê muito gestor que fala assim, pessoas arrogantes não funcionam muito bem dentro da área de trabalho, porque ninguém é dono na verdade. Né? A área de tecnologia, principalmente, é uma área que muda com muita constância, tem muita atualização o tempo todo, então não tem como você afirmar que você é a pessoa que sabe tudo o tempo todo. Então, humildade faz parte do processo também e é muito bem vista. Né? A pessoa reconhecer seus erros, admitir que precisa de ajuda, muitas vezes, isso não é um pecado, né? Ao contrário, você demonstra que você precisa do próximo, que você pode aprender com ele, e isso é uma qualidade. Né? Então, acho que esse tipo de características acaba fazendo falta, principalmente nos mais jovens, que querem dizer que sabem tudo, que fazem tudo, que são independentes, né? Às vezes, por vergonha, não pedem ajuda e acabam não tendo sucesso justamente porque daí eles não conseguiram entregar, né? Porque não levantaram a mão na hora que devia. Sim. E acabaram sendo prejudicados por isso. Né? Então, vai muito disso. Comunicação. Falta muito isso hoje em dia, né, Thaís? Pois é, porque assim, a maioria dos problemas é resolvida através da comunicação, mas a maioria dos problemas também começa por questões da comunicação. E a gente, às vezes, usa tão pouco, né? Não esclarece. Às vezes, você fala A, a pessoa entende B, e desse B começa-se um problema, assim, que, de repente, acaba com uma demissão, por exemplo, né? Exatamente. A gestão por WhatsApp, né? No processo remoto. Eu já fiz muito isso. Porque daí... Você está falando por WhatsApp, você está falando por Discord, tudo por WhatsApp, você está falando né? por... As pessoas não querem... Porque, claro... Parece uma ofensa você ligar para alguém hoje em dia, né? Você passa a mão no telefone e liga para assim, por que você está me ligando? Por que você não me mandou mensagem? Assim, gente, as pessoas têm que falar, Sim. Né? Porque às vezes você escrever, você não pode ser efetivo. Às vezes você pode ser ou agressivo, ou curto, ou delongado demais. Ou a pessoa está no dia errado, interpretou errado e foi tudo por água abaixo. Então, a gente vê muito isso e a gente instrui muitos gestores também nesse processo, né? A gente até tem começado a fazer um trabalho aí de treinamento de feedbacks com gestores para reaprender esse processo. Como que deve ser essa comunicação? Porque não necessariamente é só do lado do profissional que está errado, né? Não é só o funcionário. Às vezes a liderança também está falhando nesse sentido, né? De falar de verdade o que precisa, mas é conversar. Né? Saber dizer, poxa, não fiquei contente com essa tua atitude, não foi legal, gerou esse tipo de situação. O que a gente pode fazer junto para resolver? O que está acontecendo? Né? Dentro do nosso processo seletivo, por exemplo, depois que o profissional entra, quando dá 15, 20 dias, a gente volta a falar com o profissional para saber como é que está sendo esse processo de integração, né, e tal. E, às vezes, acontece muito disso, do profissional, eu não sei, eu estou meio assim de falar, mas eu estou respondendo para 2 ou 3 pessoas aqui, não sei quem é o meu chefe direito e tal, estou meio inseguro.
Gente, cadê o conversar, né? Então, a gente entra no meio do caminho assim, RH, gestor, olha, está acontecendo esse tipo de situação. Você pode perder, às vezes, a pessoa por falta de conversar, né? Então, falta muito isso. Eu acho que é algo que tanto as empresas quanto os próprios profissionais também têm que rever no seu dia a dia, no seu comportamento, né? Não é só por e-mail, não é só por WhatsApp, não custa nada você voltar aquele passo do one-on-one, de fazer uma conversa, de chamar teu time, para ser transparente, dizer o que está acontecendo, que situação que está enfrentando, como é que a equipe pode se resolver, e se há algum problema, né, com um indivíduo em específico, chama essa pessoa para conversar. Né? Faz um vídeo com ela, então fala papo reto só com ela. Sim. Se está dentro da empresa, chama numa salinha, vamos conversar, mas é resolver, né? Saber se comunicar. Acho que isso é uma grande habilidade hoje em dia que faz muita diferença. Perfeito. E o que você deixa assim de mensagem para quem está nesse universo da recolocação? Não necessariamente profissional de TI, né? Que orientações você daria para uma amiga que perdeu o emprego, está infeliz, está se sentindo, a autoestima está lá na sola do sapato? O que você falaria para ela? Por onde começar? Primeiro, invista no seu currículo, em atualizá-lo. Se você não sabe fazer sozinho, procure quem pode fazer isso para te ajudar, né? Para que você tenha uma boa propaganda do seu trabalho de fato com aquilo que você entregou. Se coloque à disposição do mercado de uma maneira transparente. O selo do Open to Work, como a gente comentou, é uma ferramenta que está aí para ajudar. Estimular os relacionamentos, o network, e acessar esse network é o que vai fazer toda a diferença para a pessoa se recolocar. Quando eu tive no passado a necessidade disso, o que eu fiz foi bater na porta das pessoas. Ei, eu estou procurando, você pode me ajudar? Você conhece alguém? Se não é vergonha, ao contrário, você está pedindo apoio para as pessoas que conhecem o teu trabalho, que são suas amigas e provavelmente vão se sentir muito, muito felizes em poder te estender a mão, né? Continuar estudando sempre, isso eu acho que não vai ter nenhum recrutador ou nenhum empresário que não fale isso, né? Que o estudo é importante, a qualificação, continuar investindo em conhecimento, em aprendizado, vai sempre fazer diferença, né? Para que você mantenha a mente ativa e também possa fazer uma entrega diferenciada no momento em que você se recolocar. Não desistir nunca, né? É uma batalha constante quando você está no processo de recolocação, você se aplicar para as vagas, mas se aplicar não para todas ao mesmo tempo, aquelas que realmente fazem sentido e que você pode defender a sua experiência e ter certeza de que você pode entregar. Porque às vezes as pessoas acabam mandando currículo para todas as vagas que estão abertas numa empresa lá e, poxa, mostra um desespero total. Não é isso. Não funciona dessa forma. Escolha, estude a empresa, entenda se faz sentido aquela vaga para você, se realmente você pode fazer a diferença para a empresa. É nessa em que você deve se aplicar, né? E no momento em que estiver na entrevista, seja transparente, traga a sua experiência com tranquilidade, procure se comunicar da melhor forma possível, cuide da sua apresentação, como a gente comentou, né? Seja pontual, esteja à disposição. Se demorarem para te dar retorno sobre o processo seletivo depois de uma semana ou duas, não tem problema nenhum você perguntar para a pessoa que te chamou para a entrevista: temos algum retorno? Estou com expectativa de saber o retorno para saber se vamos evoluir ou não. E tudo bem, se não deu certo, ok, fica para a próxima. Mas acho que é importante esse movimento também da pessoa mostrar o interesse e ir atrás. Perfeito. Nossa, muita informação, uma riqueza de conteúdo. Realmente foi maravilhoso. Espero que você que esteve aqui com a gente tenha gostado. Deixa seu comentário. Adoro ouvir comentário, ler comentário. Adoro quando você interage aqui. Deixa ideia, pode marcar pessoas para eu convidar, sugerir para o podcast. E foi um prazer estar aqui com você. Gratidão, Janaína, gratidão você que esteve aqui conosco e vejo você no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau.